Nossa aula de hoje, cosmologia, estamos falando sobre não o mundo dos mortos, mas a prisão eterna de todos aqueles que não vão poder entrar no terceiro céu. Aqui é a última fronteira e a última possibilidade, bem? Na visão de João, os mortos são entregues para o juízo do grande trono branco. Eles saem do Hades. Então dá para você tentar penetrar na visão que João teve. Ele viu o Hades se abrindo e o Hades pegando o Caim, pegando toda aquela turma que morreu no Antigo Testamento, agora na era cristã, toda a turma que vai ser uma mortandade durante a grande tribulação, pega toda aquela turma. Ele viu o Hades entregando os mortos, porque na visão ele diz que viu um grande trono brilhante, não é um trono branco assim que nessa cadeira, tá? A palavra lá é brilhante, ele estava resplandecendo. E ele viu quando o Hades entregou os mortos que nele havia, e não somente o Hades, porque o Hades ele é terreno, ele é terra, ele fica abaixo da terra. Ele viu os mares também, os mares entregando todos os mortos que nele havia também. Aí se apresenta o Hades se apresenta diante do que está sentado no trono, o mar se apresenta, o Senhor e o Hades e a morte se apresenta, pega eles e joga no tanque. Também não há redenção para eles, não há escapatória para eles, são lançados. Aí ficam só os mortos. Essa é a visão. A morte e o Hades são banidos para o lago de fogo, eles não entram lá para o paraíso. E não é que eles evaporam, eles são jogados no lago de fogo também. Quer dizer que tem uma personificação, como se eles fossem pessoas, como se eles fossem seres. É assim que a Bíblia trata. E quem é que está lá no lago de fogo? Satanás, o anticristo, o falso profeta, aqueles anjos que a gente viu que estão aprisionados no Tártaro. Essa turma aí também é banida para lá. A gente lembra que quando a gente está estudando sobre o Tártaro, que esses anjos eles são tão perigosos que eles não podem ficar soltos, igual Satanás. Qual que é a nossa dedução? Que se eles estivessem soltos, o diabo ia pagar pedágio para eles. Isso é uma dedução nossa. Esses anjos que pecaram, que Deus aprisionou no Tártaro, são tão perigosos que se eles estivessem soltos, Satanás ia limpar a bota deles. Os bichos é ruim, são destruidores de mundos. São tão perigosos que a Bíblia diz que colocou eles em tormentos e cadeias eternas, estão amarrados, porque são perigosíssimos. Mas vamos lá no fogo. Principados e potestades que estão aí batalhando entre o primeiro e o segundo céu, essa turma toda que está fazendo desordem aí, essa turma que se opôs ao arcanjo Miguel, que está dando trabalho para o arcanjo Miguel, capítulo 12 de Apocalipse, e batalhou Satanás e seus anjos, e Miguel e seus anjos batalharam até agora. A gente imagina, desde a criação até hoje, mantendo posições. Essa turma aqui também vai ser jogada junto com todos os demônios, porque tem demônio que ele não está aqui no primeiro céu, tem demônio que não voa, que a gente acha que os demônios tudo tem asa, né? Não é verdade. Tem demônio que não voa, não voa para canto nenhum, ele é da terra, ele está ligado com a terra, ele anda. De onde vem Satanás? De vaguear a terra. Então não é todo demônio que anda voando por aí, que está nos ares, tá? Demônio que anda por aí, vagueando mesmo, se arrastando, se rastejando. Essa turma toda, Cristo pega e diz: assim será na consumação. Enviará os seus anjos com rijo canglor de trombeta e recolherá do seu reino tudo aquilo que causa escândalo, e os amarrará para lançá-los nas trevas exteriores. Quer dizer, é uma verdadeira colheita e é uma queimadura total. Pega essa turma toda, coloca no lago de fogo antes de as almas serem julgadas. A turma já está lá no tanque, já está sendo atormentado. Essa é a visão. Imagina só a visão terrível que João teve e que ficou por último no Apocalipse, ou penúltimo, né? Que por último fica o terceiro céu, por último fica o paraíso. Os mortos serão julgados segundo as suas obras, e milhares de testemunhas surgirão para prestar depoimento acerca dos mortos.
Cristo abrirá o livro da vida para conferir diante dos anjos, dos santos e dos mortos se os seus nomes constam ou não constam no rol dos salvos. As profissões de fé, como matriz protestantes, não admitem salvação de mortos no grande trono branco. O que acontece? Nós estamos falando de um mistério. Por se tratar de um mistério, é a última visão antes da glória. É a última. O Hades é esvaziado, o mar é esvaziado. Todos aqueles que nasceram e que não estão arrolados no livro da vida estão diante de Cristo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo falando o seguinte: conjuro-te diante de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino e na sua vinda. Cristo vai julgar os vivos e os mortos. Olha que mistério que a gente está aqui, sabe? É de bater a cabeça na parede, né? De tentar entender, e você fica com as mãos amarradas. Todos aqueles que são protestantes ou que têm matriz protestante dizem o seguinte: salvação é só até a hora da morte. Esse é o pensamento protestante. Oportunidade de salvação é do lado de cá. Partiu para o lado de lá, segue-se o juízo. Se a pessoa até a hora da morte não professou Jesus, ela já partiu para o Hades, um dos mortos. Ela não foi recolhida pelos anjos, não está aguardando o Senhor, ela não entrou na eterna segurança dos salvos. Gostou da chave, né? Essa é a chave com o William. Porque tem um pensamento protestante que fala o seguinte: uma vez salvo, sempre salvo, não se perde. Protestante que é protestante fala: salvação não se perde, porque é um dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus é a salvação por Jesus Cristo. Isso aí é uma matriz protestante. Depois tem um outro lado do protestantismo que fala: mas a gente não tem certeza, tá, de quem está salvo e quem não está salvo. Quer dizer que você tem que perseverar até o fim. Cristo não colocou na testa. Dá uma certeza de salvação, dá o penhor de salvação, dá o Espírito Santo, coloca na igreja, mas diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus, ele mantém a tensão, meus irmãos. O que é tensão? Ele tensiona, ele puxa o fio. Ele vai tensionando, vai manter aqui um negócio assim, ó. Você fica tenso. Tão tenso que eu creio que estou salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas eu peço ao Senhor, me dá perseverança. É a outra doutrina dos protestantes. Perseverança dos santos. Deus entrega para você o Espírito Santo para que você persevere na fé. Porque se Deus não te desse a perseverança, você desistir. Aí Deus opera em você tanto o querer quanto o efetuar. Ele te faz crer e faz te querer crer e ainda te sustenta para você continuar crendo. Porque se deixar você sozinho, você desiste. Você abandona a cruz. E por que você faz isso? Para que nenhuma alma se glorie diante de Deus. Para que você não se glorie. Eu cheguei aqui porque eu sou bom e forte. Não, você chegou aqui porque Deus te deu perseverança. Para aqueles que Deus não deu perseverança, para aqueles a quem Deus não concedeu fé, para aqueles a quem Deus não abriu a pregação do Evangelho, o que aconteceu com eles e o seu livre-arbítrio? Foram parar aqui nessa cena que a gente não quer parar. Se Deus não tivesse atropelado você no meio do seu caminho, você não teria nunca conhecido o Evangelho. Mas Deus te atropelou, mas literalmente, Ele te atropelou, Ele esbarrou à sua frente. E quando Ele esbarrou na sua frente, anunciou o Evangelho e você creu. Creu porque Ele lhe deu o Espírito Santo. E você não veio parar nessa cena aqui. O que eu estou passando para vocês é o ponto de vista dos protestantes históricos, aqueles que creem há mais de 500 anos assim e assim ensinam. Mas nem todo mundo acredita igual os protestantes. Existem os evangélicos. E os evangélicos, embora tenham matriz protestantes, eles não sustentam todas as doutrinas protestantes. Eles divergem. Por isso que a gente tem que dar continuidade. Um curso de teologia é o seguinte: o curso de teologia ele tem etapas e deve ser levado
o máximo que você conseguir, porque senão você não consegue fazer uma formação do seu pensamento, sua teologia fica deficiente. A gente tem muita gente que começa a teologia no Brasil e desiste. E o que acontece com ele? Depois ele quer ensinar. Aí ele quer ensinar e ele começa a misturar um monte de linha teológica, porque ele não levou uma formação até o fim. Você não sabe o que ele crê. E se nem ele sabe o que ele crê, como que ele vai poder ensinar? Fica difícil, né? Então o que acontece aqui? Essas profissões de fé dizem o seguinte, ó: salvação em vida. Apareceu diante do grande trono branco, só tem um destino: lago de fogo. Só tem um destino. Fica tranquilo, faça de tudo para não comparecer no juízo final, porque o juízo final é o juízo dos mortos. Aonde que o salvo é julgado? O salvo é julgado na cruz, não diante do grande trono branco. O grande trono branco é para essa turma que saiu da onde? Ó, saiu do Hades. Olha onde a pessoa estava esperando Cristo. Estava esperando Cristo no Hades, esperando Cristo nos mares, vagueando nos mares. Estava esperando Cristo na morte. Aonde que o salvo espera Cristo? Na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, que a gente viu semana passada, né? Olha onde você espera Cristo. Espera Cristo na vida, espera Cristo do Espírito Santo, espera Cristo debaixo do altar. Os salvos esperam Cristo em cima, os não salvos embaixo. Quer dizer que temos que parar para pensar nesse assunto, porque não é um assunto terceirizado, pastor João, não tem nada a ver com isso. É um assunto diretamente que me interessa. Eu me interesso muito em saber onde eu vou esperar Jesus, lá em cima ou lá embaixo, entre os salvos ou entre os desesperados. Me interessa muito saber se eu vou receber umas vestes brancas ou se eu vou ficar rolando lá no mundo das sombras. Esse assunto me interessa, é assunto que interessa a todo mundo, interessa a todos nós, do menor ao maior. Cristãos da igreja ortodoxa grega, veja só como que não é um negócio fácil, não é uma doutrina, já sei. Tem cristão que é tão estudioso, tão místico e tão piedoso quanto os protestantes. E os cristãos da igreja ortodoxa grega creem na salvação dos mortos, ensinando que o Hades é um mundo missionário. Deus é tão bom, tão misericordioso, tão verdadeiro, que Ele vai fazer de tudo para as pessoas não irem para o lago de fogo. De tudo, é de tudo mesmo. Aí o pessoal da igreja ortodoxa grega fala o seguinte, ó: Cristo pregou o Evangelho onde? No mundo dos mortos, com a finalidade de converter as almas de todos aqueles que em vida não ouviram. Eles citam o texto de Pedro. Qual é o texto? Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos. Olha o também aqui. Também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. 1 de Pedro 4,6. O que acontece? O pessoal da igreja ortodoxa grega que lê o Evangelho em grego, e lê o Evangelho em grego antes dos protestantes, porque os ortodoxos, eles eram cristãos 1000 anos antes dos protestantes. Eles pegaram o texto de Pedro e falaram: escuta, esse texto aqui não está fácil não. O que Cristo foi fazer no Hades? O que ele tinha que ir lá no Hades? Mas foi. Na aula de Cristologia a gente estudou isso, né? E o que ele foi? Ficou lá esperando o relógio passar? Não. Pedro falou, pregou aos mortos, para que, embora eles tivessem sido julgados nesse mundo, na carne, ainda vivessem em espírito para comparecer diante de Deus, segundo Deus. O que dizem os ortodoxos? Que estas almas que foram evangelizadas por Jesus não foram retiradas do Hades, mas foram deixadas lá para serem testemunhas da ressurreição de Jesus. Toda alma que desse lado de cá não ouviu o Evangelho, chega do lado de lá e encontra um monte de missionário. Eles pregam o Evangelho para quem chega do outro lado. E aí a pessoa fala: você está falando do quê? Estou falando do Cristo. Que Cristo? Cristo que morreu na cruz, esteve aqui e ressuscitou. Aí o camarada está ferrado lá embaixo, no mundo dos mortos,
Falar, não, nunca ouvi falar. Se eu ouvir falar lá em cima, eu vou ouvir falar aqui embaixo. Não crê. Não é o fato de partir para o inferno, ou o inferno não, o Hades, que a pessoa crê. Não, já estou aqui mesmo, vou crer. Não, a incredulidade continua. Porque do lado de cá, ainda tem a assistência do Espírito Santo. Você prega o Evangelho no Espírito Santo, com o Espírito Santo, e a pessoa se converte aqui. Do outro lado não tem Espírito Santo, é só a alma, é só o Espírito, é olho no olho. Eu estou falando para os irmãos ampliar a visão também, e que a gente não está com o negócio na mão. Isso é um mistério. Daqui a pouco eu vou argumentar um pouquinho mais. Por que os gregos eles falam isso? Primeiro, porque Deus é justo. E o apóstolo Paulo escreve a Timóteo falando o seguinte: grande é o mistério da piedade. Aí Paulo exagera, fala: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, crido no mundo. Ele diz que Jesus foi crido no mundo e foi recebido em cima na glória. Grande é o mistério da piedade. A gente não pode esvaziar, meus irmãos, os textos que a gente não entende com a teologia. A teologia não pode fazer isso. Ela não pode esvaziar os textos. Ela tem que manter o mistério. A gente não está aqui para resolver o mistério. Tem que manter, é um mistério. Paulo ele acreditava que Cristo foi crido no mundo. Crido no mundo. Se manifestou na carne. O Evangelho foi pregado no mundo inteiro e ele foi recebido em cima na glória. Paulo acreditava assim, é um mistério. Para que existe um mundo intermediário? Quer dizer, esse Hades? Dizem os ortodoxos, porque Deus, na sua misericórdia, abriu um mundo missionário para que as pessoas ouçam o Evangelho até lá embaixo. De que outra maneira que ele vai se cumprir a palavra, que ele diz o seguinte: por minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará e toda a língua me confessará. Tem isso aí. Esse negócio do lago de fogo ou do grande trono branco pode surpreender muitos de nós. Por quê que pode surpreender? Porque segundo, os mortos serão julgados segundo as suas obras, e milhares de testemunhas surgirão para prestar depoimento acerca dos mortos. Cristo disse que naquele dia os ninivitas se levantarão com a geração de Cristo. Os ninivitas, as testemunhas aparecerão ali. Só que Jesus fala: e condenarão a geração de Cristo. Olha só o espanto que a gente tem aqui. Vamos pensar teologicamente, tá? Não creram na pregação do Cristo. Não creram. Mas se não creram na pregação do Cristo, vão crer na pregação dos espíritos que estão em prisão? O Cristo não converteu eles com milagres, né? Jesus fala: se em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados os sinais que eu operei aqui em Cafarnaum, Sodoma estava de pé até hoje, e vocês não creram. A rainha de Sabá se salvou ouvindo Salomão, e vocês não se salvam ouvindo eu, que sou maior do que Salomão. Aí o Senhor Jesus ainda fala no Evangelho de João o seguinte: olha, se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Mas se não guardaram nem a minha, não espera que ele guarde a de vocês. Então a gente começa a entrar mais uma vez numa tensão aqui. Será que tem salvação lá no mundo dos mortos? Se as pessoas não creram nem no testemunho do Espírito que está aqui, como que vão crer no testemunho dos mortos que estão lá embaixo? Tem salvação? Aí nós chegamos à conclusão que aquele dia do grande trono branco é realmente um ajuste de contas, e nos parece que os protestantes estão ganhando aqui a disputa. Não tem salvação mesmo. Não tem salvação. E aí vem a nossa fé evangélica. A nossa fé evangélica é que Cristo ordenou que o Evangelho seja pregado aos vivos. Ide por todo o mundo habitado, tá? Ide por todo o mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Realmente partir para o outro mundo. E aí tem um ponto de fé que é o Evangelho missionário, que é o seguinte: eu tenho que pregar para todo mundo,
enquanto está do lado de cá. É a minha responsabilidade. Passou para o lado de lá, segue-se o juízo. Se segue-se o juízo, significa que a oportunidade de salvação se acabou. Se acabou. O grande trono branco não é um lugar de salvação. O grande trono branco é um lugar de você fazer a retribuição a todos os homens segundo as suas obras. E aí é um agravante, porque pelas obras ninguém será salvo. Porque se uma pessoa for salva pelas obras, rapaz, isso vai abrir um leque para a salvação, até bater na cruz e até dizer: a cruz não é necessária. Se uma só pessoa for salva pelas obras, a cruz de Cristo é vã, diz o apóstolo Paulo. A cruz de Cristo se torna nula, carta aos Gálatas, nula, desnecessária a pregação, se uma só pessoa for salva pelas obras. E no grande trono branco, você pode ler Apocalipse capítulo 20, os mortos foram julgados segundo as suas obras, e pelas obras ninguém será salvo. Este mundo não foi criado para os homens, e sim para os anjos rebeldes. Mas há uma categoria de pecados, veja só a severidade do grande trono branco e do lago de fogo. Há uma categoria de seres humanos aqui, de pecados, que transforma a natureza humana em natureza do inferno. Não dá para colocar a pessoa para dentro do céu, porque ela já tem a natureza daquele lugar. Isso é aula de cosmologia. Você lembra que a gente falou? Que Deus criou cada mundo para que abrigasse as pessoas de acordo com a sua própria natureza. Cada mundo já tem a sua própria natureza, e ele é próprio para aquela natureza. Tem pessoas que já têm a natureza do inferno. Cristo falou: ó seus fariseus, vocês andam a terra e o mar para converter um prosélito, e quando conseguem, tornam ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. A natureza do inferno vai tomando conta da natureza humana, impedindo que o Evangelho lhes regenere para a vida eterna. O segredo de Deus para salvar os homens é livrá-los do apego ao pecado, a armadilha de Satanás para levar o maior número possível de pessoas ao inferno. Chega uma hora que o pecado ele faz parte da própria natureza do ser humano. Chega um momento que a pessoa é pecador, mas ele é pecador por querer se tornar pecador. Porque uma coisa é a gente ser pecador porque a gente recebeu a herança de Adão, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Outra coisa é você se tornar pecador porque você quer ser pecador. Como disse aqui o professor William um pouco tempo atrás aqui, acabou de falar. Ele não quer Deus. Ele tem uma natureza que é uma natureza adversa à natureza divina. Ele realmente repugna tudo que Deus representa, tudo que Deus pode proporcionar para ele. Se Deus colocar uma dessas almas aqui para dentro do terceiro céu, é pior do que colocar ele no lago de fogo. Isso é um pensamento que as Escrituras permitem a gente pensar. Se Deus colocar esse camarada aqui para dentro do paraíso e falar: você vai viver aqui para todo sempre, ele é mais atormentado no paraíso com todos os santos do que se ele estivesse no inferno com o diabo. Isso é a natureza do pecado, é a perversidade do pecado, o que nos leva para a soterologia, que a gente vai estudar aqui no ano que vem. Por que Cristo tem que se manifestar? Porque só Ele remove a natureza do pecado. É um milagre. O novo nascimento é um milagre que só Cristo pode fazer pelo Espírito Santo. Tem que fazer por dentro e tem que aplicar o poder do seu sangue, porque senão a gente fica tomado pelo pecado e fica pior que Satanás, ou igual a Satanás. Eu acho que dá para a gente esclarecer por que Deus teve que criar o inferno. Deus teve que criar o inferno porque essa turma não tem como entrar para o paraíso, não tem como. Eles não têm a natureza do céu, eles não têm como receber a natureza de Cristo. E se eles recebessem a natureza de Cristo, não seria um casamento, uma união. Porque quando eu recebo a natureza de Cristo, o apóstolo Paulo fala: assim como o homem se une com a mulher e se faz uma carne com ela, aquele que se une com o Senhor se faz um só espírito com ele.
Quando a gente está se unindo ao Espírito de Cristo, nós estamos nos casando com Ele. E o nosso casamento é um casamento de amor, é um casamento porque eu quero me casar com Cristo, eu quero ser um Espírito com Cristo. O ímpio não tem como fazer um só Espírito com Cristo, porque ele não tem o amor de Cristo. O Senhor Jesus fala, está se aproximando o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ele e eu não tem liga de jeito nenhum. Aí, no mesmo Evangelho de João, Cristo fala para quem ama a mentira: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer-lhe as suas vontades. Do jeito que ele é mentiroso, vocês mentem também. Aí Cristo fala para os judeus: e por isso que a minha palavra não penetra em vós, porque vocês têm o diabo por pai. O diabo fala, a palavra dele entra. Eu falo, a minha palavra não entra. Por isso que não tem como a gente tentar salvar as pessoas do lago de fogo. Não tem como a gente ter dó, porque a nossa dó é uma dó humanista, mas não é uma piedade verdadeira. Eu tenho dó, só que Cristo não tem dó. Cristo é justo. Apresenta a tua causa, estou aqui, vou ouvir tudo que você tem para dizer. Aí a pessoa começa a se explicar no céu: abre-nos, Senhor, em teu nome profetizamos, o Senhor profetizou nas nossas ruas, nós comemos na tua mesa. Aí o Cristo disse: mas eu não te vi, minha palavra não penetrou em você. Tem como salvar uma pessoa, porque ele vai ter que entrar nos céus, ele vai ter que entrar para o paraíso, que a gente vai estudar aqui na semana que vem, né, terminando o nosso curso. Só que não dá um dia, eu estou falando de maneira assim, humana, né? Não dá um dia: olha, eu vou salvar você por extrema dó e vou te colocar aqui para dentro do paraíso. Não dá um dia e esse camarada começa a atormentar o céu, porque não é o lugar dele, ele não suporta estar lá. É uma coisa imposta, uma coisa que vai contra ele, contra a consciência, contra o ser dele. O diabo não quer ir para o céu, porque se colocar o diabo para dentro do céu, ele transforma o céu no lago de fogo. Não tem nada a ver, não tem liga. Ele não ama a Deus, ele não consegue amar a Deus. Ele não consegue, os anjos que o seguem não conseguem amar a Deus, e as almas que vão ser lançadas no lago de fogo não conseguem amar nem a si próprias. Não há harmonia. É um mundo terrível isso aqui, ó. Nesse mundo sem Deus, os condenados estarão eternamente atormentados com um fogo que não se extingue, em um corpo que não morre, e ainda sofre todos os desesperos do inferno, em companhia dos maiores facínoras da criação, além dos terrores do Hades. Chegamos ao final da aula. Você imagina essa turma toda aqui, nesse lugar, aonde eles não vão ter um justo para eles atormentarem, porque a alegria do perverso é perseguir o justo. A alegria do mal é saber que ele está te atormentando, que ele pode trapacear, que ele pode te enganar, que ele pode te matar, roubar você, destruir. Mas lá não tem um justo para eles atormentarem, não tem ninguém lá, é tudo igual, é tudo facínora, é de Hitler para lá, é de Benito Mussolini para lá, todo mundo ruim, não tem o que fazer lá. E aí a Bíblia diz: é por todos os séculos dos séculos, a porta vai se fechar. O grande trono branco é a oportunidade que todos terão de olhar Cristo pela primeira e última vez. Primeiro, aí o Cristo diz: olharão para aquele a quem trespassaram, tá? Todo olho verá aquele que trespassaram. E aí o Apocalipse diz: e dirão: terra, encubra-nos. O camarada vai reconhecer: aqui dali é o Cristo, aqui dali é o dono da obra. Abre-se os livros. Quem são esses livros? É metafórico também. Abre-se os livros. Ali aparece Moisés, ali aparece Davi, ali aparecem os apóstolos, ali aparece todo mundo que passou pelo nosso caminho. Abrem-se os livros e começa então o depoimento. O depoimento. E o depoimento aqui não tem pressa, entendeu? Porque acabou o Cronos. Não tem tempo ali. Quanto tempo? Ninguém vai ter aquela sensação de estar demorando. Para a gente que é salvo, está garantido. Coroa na cabeça. Cristo disse, né, que nós julgaremos, né?
inclusive os anjos. O apóstolo Paulo falou: vocês vão julgar o mundo, tá bem? Vão julgar o mundo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Vocês vão julgar o mundo e vão julgar os anjos. Olha a consciência cosmológica que o apóstolo Paulo tem, e escatológica. Vai julgar o mundo e vão julgar os anjos também. Quem vai julgar? Os santos. Os santos. Tem pressa? Não tem pressa. Cristo é um tribunal de apelação. Tem salvação para essa pessoa aí? Abre-se os livros e abre-se o outro livro, que é o livro da vida, é Cristo. O livro da vida é Cristo. É o próprio Cristo quem julgará. Ele diz: o Pai ninguém julga, mas ele entregou ao Filho todo o juízo. O Evangelho de João: o Pai não julga ninguém, ele entregou ao Filho todo o juízo. E agora? E agora é olho no olho, pessoa por pessoa, item por item, antes de ser jogado lá no tanque de fogo. Abre-nos, Senhor. Não vos conheci. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai e dos anjos também. Qual o juízo? Eu até que eu gostaria de aliviar o negócio, né? Porque tem umas coisas que eu gostaria de colocar para dentro, começando por mim, a minha casa, minha família, meus parentes, um monte de gente. Só que aí a Bíblia diz que não é bem assim. Abre-se os livros, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no tanque de fogo e enxofre. Fechou a porta. Não tem pressa. Mas depois que fechou a porta, aí abre o capítulo 21 do Apocalipse, que a gente vai abrir aqui com a graça de Deus no domingo. Sexta-feira nós não teremos aula, tá bem? Não teremos aula sexta-feira, mas eu quero que vocês fiquem atentos lá no grupo, porque tem detalhes, tá bem? Tem alguns detalhes, eu gostaria de conversar com vocês abertamente. Não vai ter aula, mas a gente vai conversar um pouco mais abertamente. Os detalhes da formatura, todos os irmãos e irmãs estando aqui, e se a gente mudar o plano, a gente fala lá no grupo. Vocês querem fazer algumas perguntas, né? Vamos abrir um períodozinho de perguntas?